Neste episódio do podcast de Marketing para Idiotas, vais aprender a utilizar o ChatGPT e o Claude para fazer as coisas realmente produtivas. E trouxemos um convidado muito especial, o Rui Nunes. Diz olá às pessoas. Olá. Vai ser incrível. Marketing por idiotas. olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, onde estamos aqui todas as semanas, agora 3 vezes por semana. Eu, Diogo Abrantes da Silva, estou acompanhado com o grande Miguel Rão Vieira. Alô pessoal. E na verdade, hoje também com o grande Rui Nunes. Olá. Alô, Rui. Olá. Nós, na verdade, já tivemos o episódio anterior, não é? Do dia anterior, que também já gravámos, e então temos a apresentação do Rui. Portanto, se quiserem ouvir mais sobre aquilo que o Rui faz, ouçam então esse episódio. Antes de passarmos aqui ao tema que o Rui e o Miguel trouxeram, que eu não sei o que é, já vamos ver. Acho que nem nós. Não se esqueçam, subscrevam para terem acesso então ao episódio que sai já na próxima semana. Estamos cá então 3 vezes por semana. Pelo menos esta semana, vamos ver o que é que acontece nas próximas. Nunca se sabe. E w.marketingporidiotas.pt. Não se esqueçam, subscrevam também o nosso grupo do WhatsApp. E é isto. Vamos a ir? isso. Vamos a isto. Olha, eu esta semana lancei aqui o desafio ao Rui Nunes para vir aqui ao podcast, porque eu tenho sentido que a malta anda aí muito preocupada e com muito FOMO relativamente a ferramentas, tudo e mais alguma coisa que aparece. Todas as semanas aparece o vídeo de um maluco qualquer que diz que substituiu uma empresa inteira com uma aplicação nova que apareceu a uma coisa qualquer. Foste tu, Rui? É o Rui que os lança e agora vejo cá explicar como é que faz isso. A realidade é que nós vemos assim com coisas muito complexas todas a funcionarem. É pá, com promessas incríveis, mas depois quando nós tentamos aplicar aquilo na nossa realidade as coisas não funcionam assim tão bem. E uma das ferramentas que realmente funcionam bem são os LLMs. Ok, que hoje em dia já tem aqui algumas hipóteses que o Rui vai explicar, de conectarmos coisas, fazermos skills, fazemos aqui algumas pequenas automações, já fazem automações, é para coisas que realmente funcionam. Então hoje temos um episódio linha aberta e vamos falar todos sobre como é que nós usamos os LLMs, o que é que nós andamos a fazer, coisas especiais é que fazemos com eles. E Rui, passo-te a palavra e agora voa. Ok. Então, olha, eu vou-te explicar aquilo que tem sido a minha experiência recentemente. E isto nós tivemos que reposicionar uma das empresas que eu tinha, que é a parte do Zopli. E nós reposicionámos isto porquê? Porque nós detectámos uma necessidade do mercado, que era de nós termos aquilo que seriam de soluções de serviços, mas de produtizados. E o que isto implica, e hoje em dia só é possível porque temos a tecnologia que temos, e isto não era possível há uns anos atrás, é que só quem tinha um budget gigantesco é que podia chegar a este tipo de coisas, e hoje em dia estas tecnologias já estão mais democratizadas. E então o que nós conseguimos fazer hoje em dia é impressionante. Eu vou-vos dizer apenas um dos serviços que nós fazíamos antes da automatização e dos LLMs nos estarem a ajudar, que é uma coisa que nós chamamos de QBR, que é de Quarterly Business Review, que é um sistema que nós fazíamos apenas para empresas que gostavam de ver a cada quarter como é que tinha decorrido a parte de marketing automation, com email marketing, exatamente, a cada quarter. E isso equivaleria que nós tínhamos que ter cerca de uma semana com uma equipa de 5 ou 6 pessoas. E isto porquê? Porque eles tinham que recolher a informação de múltiplos sistemas, mas eram múltiplos sistemas, era tipo GA4, o sistema de Shopify, depois tinham Marketo, depois legacy, tinham... exatamente, ou seja, imensas ferramentas diferentes para conseguir fazer a questão da compilação dos dados todos. Recebíamos aqueles dados todos e depois finalmente tínhamos que retirar insights para depois nós darmos a alguém, ou seja, nós tínhamos que entregar a seniors dentro da nossa equipa para tirarem não apenas os insights do que correu bem, do que eles poderiam funcionar melhor no próximo quarter. Isto equivaleria a uma semana com uma equipa de quase que 6 pessoas. Jesus. Adivinhem de quanto é que eu agora consigo fazer? Em quanto tempo? Tu agora e quantas fazes pessoas? 1 minuto ou 2. Não é 1 minuto ou 2, isso também é um exagero. Então, tens de dar insights. Não, leva diria... 1 hora. Pois. 1 hora. Ok? E eu vou-vos dizer porque é que é 1 hora. Porque o sénior precisa de 1 hora para analisar os dados. Ou seja, o elemento humano é que está... O elemento humano é que está a demorar 1 hora, mas é só uma pessoa. É um sénior. É um sénior. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque tudo aquilo que era o que demorava tempo... É bom que ele valide os dados, não é? Ele tem que validar os dados. E nós não confiamos na IA e nos sistemas de automação que temos atualmente
indefinidamente. Ou seja, o sénior não apenas tem que ir ver se os dados são corretos, como acima de tudo tem que ver se os insights, e isto é uma coisa que os LLMs ainda não têm, que é a questão de cicatrizes que nós todos temos. As cicatrizes do sénior. Não, a sério, porque a pessoa que é profissional naquilo de há anos consegue detectar, por causa da sua experiência e tudo mais, coisas que o LLM não consegue, porque só leu coisas online. Quando olhas para um conjunto de dados enormes, tu percebes isto não está, alguma coisa não está aqui bem, ainda não sei bem o que é, um instinto, não é? Exato. Então, Rui, mas como é que tu fizeste? Portanto, isso é o quê? É tudo pelo Claude? Conta-me mais um pouco sobre o tech stack. Isso é está basicamente um aí. mix. É um mix de várias tecnologias. Temos a parte toda de N8N e tudo mais, que basicamente são conectores de aplicações, ou seja, o que nós fazemos é a ligação entre plataformas completamente transversais, desde Marketos, HubSpot, Salesforce, etc. Vamos buscar as informações a isso tudo. E existem plataformas legacy, que são muitas vezes monopólios em determinado tipo de mercados, onde tu não consegues entrar, e aí tens que utilizar um sistema chamado RPA, que é basicamente Robotic Process Automation, Jesus, que na verdade isto literalmente É simulado. eles copiam aquilo que tu fazes no visor do ecrã. Imagina que tu gravas um vídeo onde tu vais ao sítio e tu vais carregar em X botões. Sim. E isto para quê? Para exportares os relatórios, porque não existe uma API ligada para isso. E então tens que fazer isso. Então compilas essa informação toda. Isso sim, tens os LLMs a fazer aquilo que eu acho que eles são os melhores do mundo. É para compilar dados e retirar padrões e basicamente definir o que é que nós podemos extrair desses dados todos. E depois temos que ter sempre o elemento humano, que é aquele que literalmente vai olhar para aquilo, não apenas validar, mas dar o seu input, que ainda não consegue sistema deste género. Nós na semana passada estávamos a gravar um episódio e chegámos aqui a uma nova função ou um novo role que vai aparecer nas empresas, que é o validador. Que é, nós por acaso estávamos a falar, a ideia foi do Diogo, estávamos a falar de um escritório de advogados, uma coisa qualquer. E o Diogo dizia, então agora já só vai haver um advogado validador que vai ver se aquilo é um disparate ou não. Vocês já têm esse role? Nós temos esse role, e aliás há uma pessoa que eu gosto bastante de ouvir, que é o Nate B. Jones, se não estou enganado, é um dos que eu sigo para me ir mantendo atualizado sobre aquilo que vai acontecendo. E ele tem uma expressão que eu gosto bastante, que é o facto de que ele costuma dizer que tu só consegues escalar até ao ponto em que tu tens humanos suficientes para conseguir ver aquilo que foi feito. Boa, está boa. É ótimo, porquê? Porque tu não consegues. Se tu começas a produzir, por exemplo, no caso de conteúdo, se tu começas a produzir conteúdo, e temos alguns exemplos, por exemplo, de sites que construíram imenso conteúdo em escala e que hoje em dia o Google está-lhes a dar uma machadada tremenda em termos de ranking e tudo. Porquê? Porque foi produzido todo esse conteúdo, mas é completamente sloppy, é completamente coisas que não são assim tão valiosas quanto isso, claro. E isso é detectado. Então tu tens que ter sempre seres humanos que estejam ali a fazer essa validação. Quantos de vocês não recebem spam no LinkedIn, feito por LLMs com automações, onde me estão a vender a mim, eu faço email marketing automation há mais anos do que eu gostaria de pensar, e estão-me a vender a mim, olha, se calhar você gostaria de alguém para fazer email marketing para a sua empresa e tudo mais. Amigos, está no meu tagline lá, bastava olhar antes de enviar. Portanto, aquilo é um sistema de automação que não foi bem implementado nessa questão, não tem pessoas a validar aquilo. Certo. E o que eu acho que hoje em dia é o nosso poder, digamos assim, ou talvez a nossa de superpoder que nós temos hoje em dia, quando nós conseguimos automatizar e produtivizar ao máximo aquilo que é o boring e que é repetitivo, mas ter sempre o ser humano ali como o elemento que faz a diferença. E é isso que eu estou a apostar, e é por isso que eu hoje em dia eu vejo as soluções que podemos ter hoje em dia quase a serem produtos, e poder dessa forma quase ter a rentabilidade de um SaaS sem ser um SaaS. Sim, porque hoje em dia tu podes transformar o teu Claude, muitas das coisas que antigamente precisavas de um SaaS para fazer, agora o Claude faz no instante. Eu, por exemplo, no meu caso não é tão sofisticado como esse, mas uma das coisas que eu nunca fazia, mas só para os clientes grandes, que era tipo os reports das campanhas, aquelas coisas todas. Eu então fiz um skill dentro do Claude, que é tipo, basicamente ensinamos ao Claude como é que se faz uma tarefa, e não é um prompt.
Ok? É tipo, vamos explicar-lhe passo a passo. Primeiro tu vais aceder àquela fonte de dados. Depois tu vais dessa fonte de dados filtrar estes parâmetros. Com esses parâmetros vais gerar um relatório que tem de ter estas coisinhas. Então de repente, epá, eu não demoro, não é um minuto. Não, aquilo demora algum tempo. Mas uma coisa que eu antes nunca fazia é pá, cerca de meia hora estou ali, faço aquilo para os clientes todos e disparo os e-mails todos, dispara logo tudo. Ok? Eu geralmente também faço uma validação. Porquê? Porque aquilo às vezes vai buscar alguns dados de linhas temporais diferentes daquelas que eu quero ter, e se aquilo corre mal, o cliente diz logo: este gajo, isto foi tudo automatizado. E nós queremos dar a entender que temos que ali uma parte não automatizada. Então temos uma parte do comentário AI e metemos mesmo no relatório a dizer comentário AI, ok? E eu depois escrevo sempre, aquilo pede-me um promptzinho e eu escrevo sempre o meu comentário. Parece-me estar tudo em ordem, não sei o quê e tal, devíamos fazer. E até às vezes escrevo. Isto é estranho. Escrevo de uma forma assim um bocadinho mais descontraída para se perceber claramente que fui eu que escrevi aquilo. Foi um humano. Que foi um humano que escreveu aquilo. Mas eu é não brutal, consigo, poupa-se imenso tempo, não é? Mas eu não consigo ter esse tipo de formato no sentido de tentar ser mais leviano, digamos assim, na forma como eu escrevo. Então até tenho plataformas tipo aquilo do Grammarly, que é para rever aquilo que eu... É que eu tenho sempre aquela sensação que é do género. Como eu não sou de nativo de inglês, então eu sempre sinto aquela situação que é: não escrevo inteiramente bem em inglês, então eu tenho que passar por um crivo, que é a parte do Grammarly, para fazer isso. Mas sim, ou seja, o que hoje em dia nós temos é esta capacidade, e é isso que, por exemplo, hoje em dia no Zopli o que nós colocámos foi, até para fazer a questão de filtro dos clientes, nós colocámos lá tudo. Ou seja, colocamos os timings com que nós fazemos tudo, colocamos o valor completamente transparente. Ou seja, as pessoas conseguem saber se têm dinheiro ou não para pagar aquilo. Escusam de andar a contactar e depois pensarem: afinal não tenho capacidade para pagar aquilo. Então, o que eu quero dizer é: ajuda-nos, de certa forma, a sermos transparentes com o cliente, mas também faz uma coisa que me lixava completamente. O tema era quando o cliente tinha N features que ele gostaria. Coisas à medida, custom made. E agora preciso disto e aquilo. E quando nós vamos ao cerne da questão, tu não precisas disso tudo. Tu precisas de uma coisa que funciona, já está a funcionar, e depois, se tu quiseres fazer upgrade disso, vais fazendo. Mas antes tu queres uma coisa que é chapa 5, que é basicamente uma coisa que funciona para quase todos dentro daquela área. Por exemplo, temos um dos serviços que é o Voice Agent. Não é preciso nada do outro mundo. Basicamente vai tudo ao mesmo, que é ter a questão de um knowledge base, que é para ele ter uma base de dados vetorizada onde ele vai buscar a informação para poder responder. É a parte das APIs para poder ter uma voz o mais aproximada do humana possível. É o facto de ter um cérebro que até recolhe aquilo tudo, e depois, quanto muito, tu teres ali formas de recolher dados para fazer aquilo que o Google está a planear fazer, que é fazer do chat ou da voz uma forma de captar dados para depois fazer uma lead. Ou seja, e qualificá-la. E isso, o sistema já faz isso tudo, só que a questão é, aquilo é um chapa 5. Então, o quanto muito o que vai mudar é o entendimento do que é que aquela empresa está a vender e do qual é que é o know-how daquela empresa. Tirando isso, o processo é relativamente igual para todos. Se nós formos aos nitty-gritty, digamos assim, das coisas, é quase tudo igual para todos. Mas agora, tu falaste agora aí sobre a ferramenta estar a escutar e estar a ouvir. Isto agora é super poderosa. Tipo que eu, por exemplo, no Claude tenho estado a fazer alguns agentes no Claude. Também faço tudo o que se faz no Claude, faz no N8N. Há aí um grande hype de coisa, mas pronto. Que é agora o de dar as instruções ao agente para ele ir organizando aquilo que vai recebendo, que a pessoa vai dizendo e vai organizando em categorias. Então tens categorias sobre personalizações, gostos sobre o produto, nível de faturação, e aquilo cria-te uma listagem de preferências. Quando dás por ti, tu tens aí uns 200 touchpoints sobre a pessoa numa conversa, e aquilo depois permite ao sistema conseguir personalizar completamente as experiências todas a seguir. Brutal, hein? Aquilo é brutal. Neste momento acho que o estado da arte, e é uma coisa simples, aquilo é meter informação para um fecheirinho e aquilo vai tendo ali. Acho que realmente estamos a entrar agora num ponto onde não é preciso um grande
grande stack tecnológico, Exato. as ferramentas estão Exato. aí, custam $20. Mas mais do que a questão dos custos, o que eu estou a ver acima de tudo é a facilidade com que pessoas que nunca tiveram este tipo de know-how, hoje em dia, simplesmente por estar a pedir a uma ferramenta tipo um Claude, eles conseguem ter acesso a isso tudo. Por exemplo, a curva de aprendizagem do N8N inicialmente é complicado. Isto porquê? Porque não é tão user-friendly como o Make, por exemplo, Tem ou uma umas coisa partes assim. muito parvas. É muito meu. parvas. Fogo. Tem ali coisas que batalhamos a cabeça para conseguir fazer. E hoje em dia, com ferramentas tipo o Claude, tu podes basicamente dizer: olha, faz-me uma automação que faz isto e isto e isto, e não precisas literalmente de pegar em nada. Ele próprio Certo. executa. E então acho que essa abertura, mais do que a questão do custo, essa abertura para conseguir fazer isso tudo. Agora, isso levanta outra questão, que é a dependência que depois começamos a ter em ferramentas que não controlamos inteiramente. Sim. E ficas no ecossistema deles. Exatamente. E a ferramenta, estas automações todas ficam ali e Exatamente. vivem ali. Por acaso, os skills tu podes tirar para fora, Sim, podes sim. copiar a source daquilo. Sim. Mas o que eles estão a tentar fazer na Cloud é tipo tentar criar ali um ecossistema em que toda a tua produtividade está ali. Tens Exato. o Cloud Design, tens já o Cloud estou Code, dependente. tens o Cloud Cowork, tens uma data de ferramentas que eu acho que está a ficar complexa. Está. E Isto daqui a uns tempos ninguém tem mão naquilo. não, completamente. Eu ainda sou muito apologista, por exemplo. Eu vejo muitas empresas a fazerem websites inteiramente em sistema de cloud e tudo mais em código de curso ou aquilo que seja que tiverem a utilizar como ferramenta para fazer. E depois o que eu sinto é, se tu ficas dependente de um sistema onde tu tens que estar constantemente a pedir prompts para mudar isto ou aquilo ou o que seja, estás dependente de uma coisa que não sabes inteiramente se com novas atualizações ou aquilo que vier, tu vais ter o controle sobre aquilo. Eu ainda prefiro ter certas coisas num formato determinístico, ou seja, eu carrego num botão e isto faz tac, tac, tac e eu consigo ver onde é que estão as coisas e posso ir manualmente chegar lá e mudar alguma coisa, do que ter uma coisa que eu estou-lhe a pedir uma coisa que é muda-me o botão para verde e ele está-me a mudar aquilo, mas outras coisas que eu não vi. Pois. E é Porque está no probabilístico. código. Exatamente. Ele vai tentar ver se consegue adivinhar ali mais ou menos aquilo que Nem tu mais. pediste. Sim, sim. E no outro dia tive uma dessas, pá, com o botãozinho, por acaso era o botãozinho verde, Exato. ok, de um site que estou a fazer, e eu queria mudar o do banner superior, e ele estava-me a mudar sempre os outros, tudo menos aquele, e eu estava ali, mas não, ele estou. E às vezes dou comigo, e pá, tenho aqui, só mostro aqui conversas, é uma vergonha, pá, meto para isto 30 pontos de exclamação quando já me estou a passar. Mas. Ui, pontos de exclamação. Ai, Miguel, Sim, sim. não sejas tão rude comigo. Isso no digital é altamente violento. Olha, se atenção. aquilo fosse um ser. Só falta se aquilo dizer se fosse- meteste em caps. Se aquilo fosse esta garrafa, se aquilo fosse esta garrafa, pá, eu espancava a garrafa completamente. Mas os sistemas estão a ficar melhores. E alguns, por exemplo, o Replit, que eu gosto muito de falar dele aqui, por acaso não tenho o meu código para dar, ele dá para chegares lá e que selecionas os elementos que queres trocar e o gajo faz-te ali uma coisa. É tipo lovable, não é? Sim, mas tem um custo acrescido brutal. Se vocês não têm cuidados, vão às centenas de euros Sim. que se perde ali naquilo antes dele de dar avisos e essas coisas todas. Ok, gente, mas posso só provocar-vos aqui um pouco no sentido que é, ok, nós temos pessoas a ouvir-nos. Que valor é que nós vamos dar aqui aos marketers que nos estão a ouvir e às pessoas que nos estão a ouvir? Como é que eles, o que é que nós lhes podemos transmitir e que eles possam pegar e amanhã tirar valor? É Olha, experimentar o Claude? Eu dou aqui uma. Força. Antes de se meterem a experimentar ferramentas XPTO, experimentem se o LLM consegue fazer aquilo que vocês querem. Como Ou assim? seja, Dá-me um exemplo. Imagina, ChatGPT, queres tirar um relatório qualquer de contas de Google Ads ou de Meta Ads ou dos dois ao mesmo tempo. Sim. Tentares perceber se com aquela ferramenta tu consegues fazer isto. Por exemplo, o ChatGPT, se tu ligares ao Windsor AI, que é uma app que faz a ligação a fontes de dados, Sim. ligas lá o teu Meta, ligas lá o teu Google Ads, pedes, olha, cria-me aí um relatório XPTO com estes indicadores, aquilo tira-te esse relatório. Não tens de ir para vibe coding, não tens de ir para uma data de coisas que às vezes nós tentamos implementar as coisas porque são sexy, as tecnologias, e não porque são a forma mais simples e mais fácil de o fazer. Procurem sempre a Portanto, forma mais primeiro simples. validar se aquilo funciona, não é? Sim. E depois qual a forma mais simples de fazer aquilo, é isso? Eu acho que sim, isto tem de ser pela forma mais simples, não é pela forma que está na moda. Por exemplo, tu tens um agente inteligente para tudo e mais alguma coisa. Pá, é fixe, não tens quase. Era aquilo que ele estava a dizer. Ele gosta de carregar no botão e ver as coisas acontecerem por uma ordem e uma cadência lógica. Isso é uma automação inteligente. Por exemplo, um agente é diferente. O agente atiras o problema para cima dele, tens umas quantas tools
e ele tenta encontrar o caminho. Epá, se calhar 90% das vezes acerta, 10% das vezes não. Nem todas as coisas devem ser feitas com agentes ou com tecnologias super avançadas. Há coisas que têm de ser feitas de forma básica. Tem que só ir à API buscar aquela informação, por exemplo. Exato, e eu acho que um bom primeiro passo é perguntarem ao ChatGPT ou ao Claude, onde quer que estejam, eu consigo fazer isto contigo? Ou tipo, epá, sei lá, para não se ir logo para as soluções super técnicas, e porque isso às vezes é uma asneira enorme. Ok, Rui. Eu começaria por uma das coisas que eu faço constantemente é eu nunca automatizo com um sistema de IA ou mesmo determinístico algo que eu não tenha feito mais do que 1000 e tal vezes manualmente. Ou seja, o que eu quero dizer é eu não começo pelo fim, eu não começo por eu gostava de ter um sistema que me fizesse isto e isto e isto. Mas atenção, tu já limaste a coisa toda manualmente, tu já chegaste ao ponto onde tu estás sempre a produzir uma coisa que estás satisfeito. Só depois disso, de já ter alimentado isso tudo, aí sim é que tu fazes isto, precisamente como o Miguel falou, que é de tu agora de triturares isto tudo, a informação, e no sentido, e agora como é que eu faço isto de uma forma mais eficiente? E depois vão-te dar, e isto é por experiência, o sistema do Claude, o ChatGPT, etc., vão-te dar uma data de soluções, muitas delas são BS, ok? No sentido, e fazes isto e acontece, e para quem já sabe da coisa, e isto é o custo de aprendizagem, que é, para quem já sabe da coisa, metade daquilo tu vais ignorar, tu vais dizer, ok, não é por aqui, eu prefiro fazer isto desta forma. E quando ele detecta isso, aí sim vai estar a ajuda toda, o passo a passo para desenvolver estas coisas. E isto quer dizer, eu não sou coder, eu sou basicamente um profissional de marketing que se tornou empresário, portanto, código não é comigo. Contudo, eu consigo depois ter estas ferramentas me ajudarem a desenvolver coisas fantásticas. Agora, eu só começo a produtizar e a ter este tipo de ferramentas depois de eu já ter uma coisa que já está provada que funciona. Aquela expressão que normalmente dizem que é, se tu tiveres uma porcaria vais escalar muito mais porcaria. Ou seja, isso é completamente verdade. Ou seja, só depois de já teres isto tudo bem definido, em que tu consegues ter uma coisa N repetidas vezes, conforme ele próprio disse, 90 e tal vezes das vezes que tu estás 90 e tal % das vezes está a sair ótimo, é só nessa altura que faz sentido fazer um sistema produtizado com LLM ou aquilo que seja. Aliás, isso é outro ponto. Muitas das coisas que eu tenho mais valiosas, que dão mais retorno para a empresa, não sequer têm um LLM no meio. É uma automação determinística. Certo. E isso é uma coisa que às vezes nós... Vamos entrar. Como é que se chama aquele teorema dos 80-20? Pareto. Sim. Achas que vamos entrar numa coisa desse género, que é 20% das automações geram 80% do valor da empresa? Completamente, mas isso de longe. E o resto das automações é só lixo. Não, mas é assim que nós entramos num cliente. É assim que, precisamente, que nós entramos num cliente. Nós entramos sempre a tentar ir àquilo que nós chamamos de quick wins, que são aquelas que realmente vão aportar valor, e depois tudo o resto dá um monte de trabalho, mas o retorno não é fantástico. Por exemplo, há uma coisa que eu já disse várias vezes em vários sítios, que pequenas mudanças, como por exemplo aquele botão do maior e menor que nós temos no teclado e colocamos isso, por exemplo, num botão, isso tem aquela função de ação, certo? É tipo como se fosse uma setinha. Sim. Nós fizemos isso para um cliente que temos no Reino Unido. Aquilo fizemos um teste AB só durante 2 semanas, uma ressalva, ele já vende imenso online, é importante reforçar, mas só em 2 semanas de teste AB representou mais de 4 milhões de libras só por ter colocado a porcariazinha de uma seta num botão que ele lá tinha em regime do online. Uau. Ou seja, são dimensões diferentes também, não é? Que sim, é isso. Ou seja, se tu fizeres isto numa Amazon, pode ser bilhões, não é? Ou seja, tem a ver com a escala. Mas o que eu quero dizer é pequenas alterações que tu fazes no negócio que às vezes têm um impacto gigantesco. Então, mas olha, e saindo agora do panorama tão estratégico e indo mais para o panorama da ferramenta, ok? Que era aquela promessa inicial que tínhamos feito no início do episódio. Que mais coisas é que nós podemos fazer porreiras com o Claude? Eu com o Claude, eu estou a usá-lo. Uma das coisas que eu adoro fazer é, a partir do momento que tu já tens um sistema de projetos, eu sei que não é tão trendy como usar o co-work e usar a parte do code e tudo mais, mas aquilo que eu encontro mais valioso dentro do Claude é quando tu municias um projeto de super informação sobre aquilo que tu queres desenvolver. Como, por exemplo, na questão da minha geração de conteúdo, eu tenho literalmente ali
um manancial de informação sobre a empresa, do que é que nós fazemos, o que é que nós não fazemos, etc. Tanta informação que o que é que eu encontro de produtivo hoje? Quando eu chego à parte do chat em que eu, dentro do projeto em que eu lhe digo para fazer qualquer coisa, eu já não preciso pensar num mega prompt XPTO e tudo mais. Literalmente aquilo que eu lhe digo aí é: coloca-me os prompts. Digo os prompts porquê? Porque eu preciso dos prompts. Ele faz prompts de colocar nas minhas automações, ou seja, ele é que me dá basicamente as linhas para eu depois colocar nos prompts do Airtable para depois produzir os conteúdos. E então eu literalmente só chego ali e digo-lhe: olha, faz-me o próximo post. Só isto. Ok. E ele já sabe o que é que vai fazer, já tem imensa informação sobre como é que vai cruzar com os dados todos que já tem sobre a empresa, link building interno, tudo. Eu não preciso de lhe dizer mais nada. Os projects no Claude é mais ou menos equiparado aos projects no ChatGPT. Exatamente. Eu no ChatGPT eu já Faço a mínima o que é um project. Eu costumo fazer isto. No project é uma sítio pasta. onde, É uma pasta onde tu podes organizar as coisas todas. Eu, para as formações, geralmente quando estou a preparar uma formação, começo a meter tudo lá dentro, o índice e não sei o que e tal, e meto todas as conversas que eu tenho com ele sobre a formação são ali. Para depois ele cria-me um encadeamento e às vezes diz: olha, como disseste ali no outro, agora faz pontos de referência, percebes? A ideia de organizar a informação toda no mesmo sítio para não ter de estar sempre a repetir a mesma informação. Até as apresentações, imagina que tu queres fazer constantemente slides, como eu faço para as formações, para seguir sempre aquela linha gráfica. Ele próprio já cria uns ficheiros JS, JavaScript e tudo mais, que eles colocam dentro, e em JSON, que eles colocam dentro do project, que é para depois o de PowerPoint que eles vão desenvolver vir sempre com aquelas regras já colocadas. Isto para quê? E isto é uma das coisas. Skill, no fundo, quase. É um skill, Sim. mas acima de tudo, aquilo que eu tento fazer aqui é poupar ao máximo os tokens. Ou seja, que isto é outra coisa que cada vez vai ser mais importante, é de nós conseguirmos fazer as coisas de forma a que não gastem tantos tokens, e isso é uma coisa que o Claude hoje em dia está a pesar. Esquece, estes tipos são malucos. Exato. Estes gajos são malucos, completamente. Se tu tens aqui o Claude, por exemplo, eu estou aqui com o Sonnet, o 4.6, principalmente aqui no Ops 4.7, isto vai à vida, isto rebenta-me os tokens todos no instante. É uma loucura. Mas o Claude tem uma coisa muito porreira. Nós temos a versão do Claude na net, não é? E temos a versão do Claude no nosso computador. E no nosso computador o projeto é uma pasta no nosso computador. Atiras lá para dentro PowerPoints, Excels, tudo o que tu quiseres, e aquilo está a interagir com tudo, a fazer alterações em tudo através da janelinha do prompt. Brutal. Sim. Isso é o novo Anti-Gravity 2.0, é isso. Sim, mas o Anti-Gravity é geek. Não, isso é o IDE, é o novo IDE. Ou seja, o Anti-Gravity foi separado em três. Agora é o CLI, o IDE, que é o antigo Anti-Gravity, e o Anti-Gravity, que é o novo. Portanto, é como se fosse o Codex ou Sim, para a programação que podes ir buscar ao GitHub e estás a programar um repositório. Sim, isso já podias no Anti-Gravity IDE, se eu não estou em erro, mas quer dizer, isso já podias, mas o nome é que não sei se é IDE ou se é IDE, o que quer que seja, o que for. Mas agora tu não tens tanta visualização de código neste Anti-Gravity 2.0. Neste momento, as ferramentas todas evoluíram de já ninguém quer ver código. Por exemplo, o cursor. Eu quero. Eu no outro dia estava ali e instalei o cursor novo. Ok, tenho um na cloud, muito fixe, e tenho um no computador. E eu no computador, aquilo fez uma atualização. E pá, onde é que está a porcaria do código? Tinha de trocar só uma coisinha de nada que ele não estava. Olha, está o botãozinho que não dá para coisa. E tu tentas ir lá e agora o código já está escondido. Mesmo na aplicação que eu gosto muito do Replit, o código tu nem o vês. E Pois, tu neste isso é momento, chato no Codex da OpenAI, tu nem tens a zona do código. Os gajos ligam-te aquilo ao VS Code, que é para te abrir, para tu ires ver o código. Tem aqui um botãozinho em cima. Exato. Que é tipo, vai lá ver o código. Porque assim, isto o mundo mudou e o mundo já não é para coders. Ou seja, a ideia agora é tu estás aqui e isto vai trabalhando assim, não é? Tens a ideia de um agente que tu ligas e o agente está a fazer o código todo por ti e na cloud. Eu ainda não desinstalei o cursor porque já tenho o Codex e gosto mais do Codex, mas não desinstalei o cursor porque às vezes eu tenho de ir ter tipo, estou lá na ginástica da minha filha à espera que ela saia. Epá, e estou ali a trabalhar, estou com aquilo no telemóvel a fazer pedidos e a alterar, a fazer programação. Certo. Pá, brutal, meu. Viciado. E diga-me só, para terminar, temos mesmo que terminar, mas vocês
vocês não sentem que agora estão em demasiadas ferramentas? Como é que vocês se concentram? Não vale a pena começarem a concentrar-se tudo numa? Ou o que é que vocês acham? Não, eu acho um risco gigantesco nós estarmos concentrados em apenas algumas. E isto por uma questão até de estratégica. Em apenas uma, dizes? Ou seja... Ou em algumas até. Ok. Eu sou muito Preferes mais. Sim. E, por exemplo, vários ovos em várias galinhas. só para em teres uma vários noção, cestos, neste quase caso. todas as automações que eu tenho duplicados, triplicados das mesmas automações com ferramentas diferentes. Ou seja, porque imagina-me que já aconteceu algumas vezes que as as ligações, por exemplo, do Anthropic caem por algum motivo, porque volume de acesso ou aquilo que seja. Caiu. Eu não posso ficar dependente disso. Eu tenho que simplesmente fallback. ativar uma e ativo a outra que já está preparada. Porquê? Porque os prompts não são iguais. A forma como funcionam determinadas ferramentas e LLMs são diferentes dos outros. Então eu tenho que ter coisas que funcionam para cada ferramenta. E isto porquê? Porque imagina, eu tenho à falta de 400 e tal clientes diferentes para coisas deste género. Imaginas o que é, de cada cliente tem não sei quantas automações. Já imaginaste o que era eu de repente, porque houve uma tool que fechou, eu agora tinha que ir modificar manualmente cada uma daquelas tools para funcionar com outra ferramenta. Não dá. Ou esperavas só que a Anthropic voltasse também. Exato, Não é há muita preciso. gente a fazer isso. Mas aqui em alguns desses clientes, alguns minutos significa muito milhão. E depende dos sistemas, não é? Há sistemas que não podem parar. Exato. Não é? E tu, Miguel, o que é que tu achas? Olha, Concentração ou diversificação? Eu acho que é diversificação, é impossível não dizer, mas não é diversificação à toa. Exato. Eu acho que deve haver concentração no tipo de ferramentas que usas, tipo orquestradores. Pá, tens de ter um ou dois. O orquestrador é tipo o N8N, o Make e o Zapier, que é um bocadinho diferente, mas pronto. E tens aquele orquestradores, ferramentas vibe coding. Pá, tens 2 ou 3. Tens os modelos tipo de vibe coding, ou, por exemplo, eu tenho aqui no meu computador, tenho o Codex, tenho o Cloud Code. Porquê? Pá, porque às vezes para uma funcionalidade um é melhor, outro é pior, eu não sei o que, anda aqui um bocadinho por aí. Infelizmente, se tu queres estar nisto a sério, acho eu, a minha opinião muito pessoal, tu tens de ter conta paga no ChatGPT, tens de ter conta paga no Claude, tens de ter conta paga em todo lado. Porquê? Porque tu não, é isso que ele está a dizer, tu não podes estar dependente de acabar os tokens agora aqui, não vou trabalhar durante 2 horas até que eles reponham o limite. Não, tu tens de continuar a trabalhar, não é? Continuar a produzir. Eu acho que é pensar no tipo de ferramentas que tu queres usar e, acima de tudo, percebes muito bem que não vale a pena teres um stack de 20 ou 30 ferramentas. Isso é ingerível, acho eu. Mas é para teres aquelas que tens pelo menos um fallback para cada tipo de ferramenta que tens. Ok. É assim, que imagina tens de produção de vídeo em Catadupa que estás a fazer. Se tu ficas só dependente de um HeyGen ou uma coisa assim qualquer, estás tramado. Porque se a HeyGen amanhã aumenta uma coisa ou tira uma feature que tu precisavas mesmo e tudo mais, estás com o teu negócio em baixo. Mas o esforço de investimento em passar do HeyGen para o Higgsfield seria assim tão difícil? Ou seja, o meu ponto é esse, imagina, eu acho que eles são tão semelhantes ou não sei, nem sei se são tão semelhantes. O meu ponto aqui é que, por exemplo, eu só faço anti-gravity, faço tudo skills, tudo anti-gravity, IDE, full on, ok? E já me é difícil o suficiente acompanhar tudo o que está ali e conseguir gerir tudo e chamar MCPs e chamar files. Já é-me difícil o suficiente. Eu imagino eu estar a meter-me agora mais no Codex ou no outro. Elas são todas iguais, meu. É tudo muito parecido. Eles vendem isto tudo como sendo eu muito percebo, diferente. é Mas parecido, muito parecido. mas Não é repara, não é igual, e eu teria a curva tenho que ir investir mais em curva de aprendizagem. E o meu ponto é este, que é eu não tenho a certeza, se não é assim tão diferente, não é? Se vale a pena estarmos já com então, 50... mas olha, o anti-gravity deixou de funcionar hoje. Tu próprio mas para sabes todo sempre. Não sei, há um problema qualquer. É que se não funcionar está a hoje, vou lá conseguir usar. amanhã. Vou dar este exemplo. Por exemplo, HeyGen, se nós quisermos, já faz a parte de subtitles, B-rolls, etc. Eu utilizo o HeyGen para fazer a parte dos avatares, a parte da voz, etc. Porque realmente está top e pelo preço fixe. Contudo, ainda tenho uma segunda tool que eu utilizo, que é o Vid.io, que é isto porquê? Porque eles são top na parte de fazer os subtitles, B-rolls, de fazer aquilo tudo fácil, basicamente para colocarmos textos e tudo mais. Ou seja, que eu
eventualmente poderia fazer também no EdgeN, mas o tempo e o ser menos bom naquilo que vai produzir tem impacto. Tem impacto no produto final. Então o que eu quero dizer muitas vezes é: nós temos que ir à procura da ferramenta que nos ajuda a dar um output gigantesco, muito bom, naquilo que nós consideramos que é do patamar. Se nós estamos satisfeitos com isso, que sejam 10 ferramentas ou apenas 2, não estou tão interessado nisso. Eu até prefiro que haja diversificação, porque se me falhar uma coisa de uma tool, pelo menos as outras eu consigo mais ou menos colmatar. O que eu quero dizer é, às vezes eu prefiro ter um bom output, digamos assim, e para isso eu preciso pagar um pouco mais, eventualmente, mas aquilo que eu vou ter é mesmo chegar quase ao nível de ficares na dúvida, e neste momento alguns dos vídeos que estamos a produzir estás completamente na dúvida se aquilo é uma coisa verdadeira ou não. Felizmente, por causa do AI Act, tu tens mesmo que ser claro a dizer que é AI, mas está a esse ponto. E quando chega a esse ponto, tu ficas contente com o resultado que está a sair. E eu acho que às vezes tu tens que ter esse tipo de abrangência, de ir buscar as melhores tools que estão naquele momento disponíveis para tu teres esse output. Mesmo com isso, tu vais ter mais tempo, mais dedicação, mais desenvolvimento. É porque as ferramentas estão aí. E acho que estás a falar agora da qualidade do output, e nós estamos a entrar na era do preciosismo, em que é tipo, tu já não é um output qualquer que sai que te vai fazer continuar a ganhar clientes. É tipo, é chegares ao pormenor, que é o detalhe. Estávamos a falar nisso há bocado nestes tools que eu tenho estado a fazer aqui para clientes. Ok, podíamos ter feito ali à primeira um prompt e aquilo saiu coisa, mas depois estás ali no fine tuning, estás ali mesmo a meter aquilo um brinquinho, e isso realmente às vezes não é só uma ferramenta que faz isso. Muito bem, muito bem. Gente, vamos ter que ficar por aqui hoje. Gostei da conversa, aprendi imenso com vocês os dois. Muito obrigado, gente. E Rui, mais uma vez obrigado por ter estado aqui connosco, e vemos-nos na próxima semana. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Por idiotas.